Sejam bem-vindos ao nosso humilde canal, aqui quem fala é o Davi e vamos iniciando mais um vídeo. O assunto do momento é a Copa do Mundo. Sem mais delongas, pegue agora seu saco de amendoim colorido e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que ninguém aqui é contra o esporte ou a competição entre as nações. O ser humano sempre teve essa necessidade de competir entre si. Observamos isso em toda a nossa história. Podemos observar isso até mesmo entre os discípulos de Jesus e Yahushua, que discutiam entre si para ver quem eram os que entre eles deveria ser o número 1, o que mandava mais depois de Jesus. Falando em esporte, isso tem o seu lado bom, pois leva cada vez mais à superação dos próprios limites e no fim todos saem ganhando, até mesmo a parte que perde. Isso é regra em praticamente todos os esportes. O problema é que o futebol há muito tempo deixou de ser um esporte para se tornar um negócio milionário. E nesse caso, como em tudo, que o objetivo é apenas ganhar dinheiro, tornou-se maldito. Antigamente se conhecia um craque que ele era realmente bom quando ele conseguia se sustentar do esporte. A realidade da grande maioria é que eles tinham que ter um segundo emprego. Às vezes até pagavam do bolso para continuar sua paixão. O futebol de início não foi bem visto pelos países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, por exemplo. Eles diziam em alto e bom som que era coisa de pobre. Um esporte que não necessitava de equipamentos como o futebol americano deles. Era uma coisa de país de terceiro mundo, sem recurso. Mesmo assim, o futebol virou paixão mundial, conquistando a todos pelo trabalho de equipe, o desafio e a alegria proporcionada por esse esporte. O futebol é hoje o esporte mais popular do mundo. E até mesmo na América, ele é o terceiro mais popular. O problema é que os senhores do mundo viram essa popularidade, então se apossaram dele. Transformaram no esporte mais caro que é no mundo hoje. Craques como o Neymar, como essa matéria do R7 feita em 2017 não me deixa mentir. O dinheiro que esses caras ganham chega a absurdos 308 mil reais por dia, meu amigo. Você tem noção do que isso representa no salário por mês? 9 milhões e 240 mil. Quem será que sustenta tudo isso? Como vocês sabem, é sempre o gado, o povão sustenta esses valores absurdos. Muita gente até pode dizer, mas eu nem ligo. Quem manda esse povo ser otário e comprar camisa, comprar ingresso e dar dinheiro pra esses caras? Bom, meu amigo, boa parte do dinheiro vem daí sim, mas não é a única fonte dessa riqueza. Veja, por exemplo, o título mais importante desse esporte, a Copa do Mundo. A FIFA sorteia os países que serão as próximas sedes da Copa. Eles fazem isso com anos de antecedência, ok? É feito assim para que esses países possam se adequar ao padrão FIFA. Então todos disputam essa suposta honra. Políticos como Lula, por exemplo, usou isso como barganha para ganhar votos e passar a ideia que o país foi escolhido pelo bom governo que ele fez. Mas você concorda que foi assim? A FIFA exige que o país que for sede de uma Copa do Mundo tem que estar pronto e adequado para receber os jogos. É dito como pretexto que muito dinheiro vai entrar para o país sede, e por isso é preciso investir em estádios de futebol, avenidas para ter um fluxo maior de veículos, aeroportos e tudo mais que vocês já sabem. Nesse caso, nossos governantes aqui, como são muito competentes e sempre estão preocupados com a imagem do nosso país, o governo do PT quis fazer bonito e abriu verbas sem limites para a construção de estádios particulares dos grandes times e toda obra que fosse necessária. O povo reclamou e esperneou, mas influenciados pela mídia e craques como Ronaldinho, que não fez questão de esconder o seu apoio pela Copa e ainda deu esse tipo de declaração. Muito dinheiro em saúde, em segurança, mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. Tem que fazer estádio, senão não tem Copa do Mundo também. Aí vocês têm que ver o que você quer. Então acabaram aceitando. Eles diziam que a Copa traria muito dinheiro, mas será que trouxe? O dinheiro que entra com a venda de ingressos e produtos da FIFA vão todo para ela mesmo. Os países sedes ganham apenas pequenas comissões, esmolas do próprio dinheiro que deveria ir para eles. O que acontece na prática é que os países na verdade são lesados pela FIFA. São obrigados a terem esse padrão FIFA e eles ainda levam um suposto lucro que eles iam trazer para o país. Eu acho que eu não preciso ficar dizendo aqui o que aconteceu com o nosso país. Todos nós estamos sentindo. Isso graças aos corruptos, a uma Copa seguida de uma Olimpíada. Então era nada mais natural de o país estar como está. Vocês se lembram, por exemplo, da Copa de 2010 na África? Copa essa, inclusive, que ficou marcada pela Jabulani. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas da Universidade de São Paulo fez um teste num túnel de vento comparando a Jabulani com uma bola normal. A bola normal tem vários gomos e um espacinho entre um gomo e outro por onde o ar passa. Como a Jabulani não tem espaço entre os gomos, ela é quase uma esfera perfeita e, por isso, o ar não passa do mesmo jeito. Na própria matéria do jornal da Rede Podre, eles admitiram que os 9,4 bilhões que entraram supostamente de lucro para a África, isso por ela ter sido sede da Copa de 2010, mal deu para cobrir as despesas geradas por ela mesma. Agora, engraçado é que eles não falaram isso na época, vem falar agora que não tem mais importância. É claro que entre nós sempre vai ter um gado, um boi, que vai dizer, Davi, mas o país ganhou de certa forma, ganhou infraestrutura,
Ficou pelo menos um país mais bonito para se visitar. Tem belos estádios, avenidas. Tudo isso foi construído graças à Copa. É ridículo ter que responder isso, mas eu gostaria que uma pessoa que tem esse tipo de opinião, quando tivesse um filho doente, não procurasse um hospital, levasse para um estádio de futebol. Quando o cara que apoia isso fosse roubado, ele não procurasse uma delegacia, ele procurasse um juiz de futebol. Meu povo, você que é nascido nesse país e acompanha nosso trabalho, já aprendeu a fazer a conta dos 10, para mais ou para menos nos números que a mídia apresenta. Então, da mesma forma como no Brasil, quando o governo da África divulga dados e diz oficialmente que gastou 4,9 bilhões, nós sabemos que desses 4,9 bilhões, sendo otimista, talvez 1 bilhão desse dinheiro realmente foi gasto nas obras que vão servir de alguma forma bem relevante para a população. Talvez 1 bilhão realmente esteja lá. Os outros 3,9 bilhões foram todos desviados nos bolsos dos corruptos e no superfaturamento das obras. Aqui no Brasil, por exemplo, se você compra um saco de cimento por R$30, o governo compra esse mesmo cimento no mesmo lugar por R$200. Além disso, esse é um lado da bombada, mas tem outro. O governo na África diz que a Copa trouxe lucro de 4,9 bilhões, mas isso é o que ele admite ter contabilizado. Mas será que o lucro real seria passado para os cofres públicos? Será que nenhum desse dinheiro se perdeu pelo caminho? Dá para acreditar em governos corruptos como o do Brasil que esse valor é verdadeiro? Para saber a resposta, basta fazer simples perguntas. A África hoje está um país melhor do que era em 2010? Pelo menos melhorou alguma coisa graças à Copa do Mundo? E o Brasil? Isso é raciocínio lógico, meu povo. Não precisa ser um gênio para deduzir isso. Essa Copa de 2018 será realizada na Rússia. Lá, pelo menos eu acho que eles podem pagar por isso. É diferente de países como Brasil e África, onde o povo ainda não se libertou da escravidão. Ao contrário, estamos em uma onde o povo pensa que é livre, e isso é ainda mais perigoso. Os senhores do mundo, na verdade, nunca abriram mão de escravizar as pessoas. Isso tudo foi uma farsa bem montada. Eles simplesmente perceberam que pôr corrente nas pessoas e criá-las como animais dava muito trabalho. As pessoas ficavam sonhando direto em se libertar. Era o sonho delas. Então era preciso vigiar o tempo todo, era preciso marcação dura em cima do povo. Vira e mexe, sempre acabava um escravo ou outro se rebelando contra eles e arrancando a cabeça de algum desses malditos. Eles tinham sempre que tomar cuidado com isso. Com a escravidão moderna, todo esse perigo passou. Acabaram com a ideia de liberdade, entendem? Trabalhar para outros, de graça, pessoas terem lucro em cima de vocês, sem derramarem a menor gota de suor. Mudou de nome e virou pagamento de impostos, virou pagamento aos banqueiros internacionais, virou lucro de grandes empresas. Nós, brasileiros, somos um dos povos mais escravizados do mundo atualmente. Nós somos chamados pelo mundo de repúblicas das bananas. E se é assim, então vamos usar um exemplo das bananas. A cada 4 bananas que você compra para se alimentar, você paga 3 para o governo. Quando você compra um carro 0 km à vista, você paga quase 2 carros e dependendo do modelo chega a 3. Então o que está aí, o governo sem te dizer deixou decretado que todo aquele que estiver disposto a se matar para trabalhar para comprar um carro, ele deve na hora da compra pagar um outro para o governo, para os banqueiros internacionais, para as grandes empresas. E pior, se você entrar em um financiamento, meu amigo, aí você vai pagar não só 2, vai pagar 3, 4, 5, depende da taxa que colocarem em você. Isso é colocado pela cara. Quanto mais cara de bilolão você tiver, mais o fumo entra. E aí eu te pergunto, isso é ser livre? Isso não é uma escravidão? Se você já tem seu carro para rodar nas estradas em péssima situação, cheia de radares para arrancar ainda mais de sua grana. Sim, porque só serve para isso, não é para limite de velocidade, não é para sua segurança. Se você pensar assim, está totalmente enganado, pois como pode o mesmo governo deixar a sua estrada cheia de buracos? O que realmente causa acidentes, o que realmente tem matado tanta gente aqui no Brasil, que faz tantos acidentes todos os anos? Então como é que pode esse governo que permite isso nas estradas querer te multar porque você pisou um pouco mais pensando na sua segurança? Usar isso como pretexto? Brasileiro é realmente muito otário, tem que ser estudado pela NASA por aceitar isso. E ainda quando você não paga o IPVA desse carro que você concordou na hora de comprar de pagar 1 para você e 2 para o governo, se você não pagar o IPVA dele, se você não estiver com ele com placa bem visíveis para os radares poderem te multarem de longe, se você não tiver o documentinho certinho, você descobre que mesmo esse carro que você pensou que era seu, na verdade não é, pois esse governo, mesmo indo contra as leis criadas por ele mesmo, levam seu lindo carrinho na tora e se você reclamar ainda toma um pau do guarda. É isso, meu povo, que dizem a você que é liberdade, um país democrático. Toda vez que você chega na bomba de gasolina, você, e paga R$ 4,50, sabendo que essa mesma gasolina poderia ser vendida por R$ 2,30 para todo mundo sair lucrando, e você paga R$ 4,50, você é um escravo. Isso não é liberdade. Você já tentou, por exemplo, sair desse curral brasileiro e ir para outro curral do mundo? Você sabe que se o outro país que você quer ir, o que chamamos agora de fazenda, engenho dos senhores do mundo, se lá nesse lugar que você quer ir, os escravos, o gado, recebe por lá uma ração melhor, ele é mais bem tratado, você que é um gado brasileiro já não pode ir para lá. Eles também mudaram o nome disso, chamam de visto, e não permitem sua entrada lá, nem a da sua família, mas mesmo assim você ainda se acha livre.
Se você dizia isso antes de assistir esse vídeo, mas agora pensa diferente, meus parabéns, é isso que chamamos de acordar, de sair da Matrix. Essas coisas que acontecem e você não percebia, era a Matrix, estava na sua frente o tempo todo. A Bíblia chama isso de véu. Então seja bem-vindo ao nosso mundo, você agora está um desperto e nunca mais será enganado como antes. Agora, para finalizar o nosso vídeo, esses são motivos de nós não curtirmos a Copa do Mundo, pelo menos a maioria desses 260 mil inscritos aqui. Eu, por exemplo, na hora do jogo do Brasil, sei que vai ficar um verdadeiro deserto nas estradas, então eu vou aproveitar para testar o meu carro. Eu fiz algumas mudanças nele. Quem quiser acompanhar está no nosso outro canal, o Encarando na Estrada. Eu sempre gostei de jogos, eu sempre acompanhei as Copas, mas hoje eu não me vejo assistindo sabendo que isso está sendo usado como objeto de manipulação para o gado. Não dá mesmo, eu perdi o gosto, perdi a alegria. Não é o jogo em si, eu continuo achando o jogo emocionante, mas o fato de ter se tornado um negócio milionário, sujo, muitas vezes armado, que vem arrancando cada vez mais dinheiro dos pobres e levando para eles os malditos senhores do mundo, eu não posso concordar. Enfim, apesar de toda a alienação feita pela mídia, de toda a manipulação dos senhores do mundo, nós temos uma coisa para nos alegrar. Estamos conseguindo aos poucos mudar a cabeça de muitos. Essa já é a Copa onde os brasileiros estão menos interessados desde a criação desse evento. Em pesquisa realizada, 50%, ou seja, metade das pessoas que foram perguntadas não estavam nem aí para o assunto. Isso é uma grande conquista, meu povo. É motivo para nos alegrarmos sim. Agora o que mais nos preocupa nesse momento é a dúvida. Será que o povo está mesmo desperto? Ou isso é apenas uma revolta passageira por essa crise absurda que está literalmente matando o povo de fome? Será que se a seleção começar a ganhar jogos, esse povo vai continuar sem assistir? Só o tempo vai dizer. Contudo, você que ainda está disposto a assistir os jogos e vai dar audiência para a rede podre de televisão, mesmo tendo passado os últimos 4 anos metendo o pau nessa TV imunda, na hora que você ligar sua TV, na hora que você der audiência para eles, lembre-se desse vídeo e pense se realmente vale a pena. Mentir para as pessoas é uma coisa, meu amigo. Agora, mentir para você mesmo é totalmente diferente. E não é fácil. Continuar falando e falando. Mas na hora H, na hora do vamos ver, você simplesmente age como gado, então você é igual aos outros, não está desperto. Você já se fez a pergunta se não era melhor você sair com sua família, dar um rolezinho por aí em uma praça? Então pense bem, coloque os dois na balança e tome sua decisão, bem pensada. Pense nisso porque esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado e acima de tudo entendido. Por favor pessoal, não está nada fácil fazer vídeos, eu tô tentando manter o rojão de 3 vídeos por semana. Não é fácil, mas eu tô tentando. Então por favor, façam suas partes. Divulgue, mostre para mais um amigo, coloque na sua rede social. Se eu e você continuarmos só entre nós, comentando os assuntos aqui, não vai servir de nada. É preciso uma grande conscientização coletiva para que as coisas realmente mudem. Apenas informados é que podemos realmente mudar as coisas. Então deixe o seu like, comente, compartilhe, faça a sua parte. Ainda quando deixar o seu like, por favor, olhe se ele realmente ficou, porque os likes estão diminuindo. Muita gente deixa o like e quando vai olhar ele sumiu e não entra pro nosso canal. Então faça esse esforço. Eu vou ficando por aqui e espero vocês na madrugada de sábado para domingo, exatamente às 0 horas, se assim o criador permitir. Também pode ser que tenha vídeo aqui na segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, sei lá, durante a semana toda. Dê uma passadinha aqui assim que puder e veja se tem vídeo novo, tá? Não confie na notificação, porque ela não costuma chegar também. Apenas em alguns raros casos isso acontece. Então quando você estiver navegando aí, dê uma olhadinha no nosso canal, tá? Fiquem todos com Deus e que o nosso Criador, que morreu por mim e você para nos livrar dos pecados, acompanhe e proteja vocês durante toda a semana. Sempre encarando o sobrenatural.